Eu estou aqui como qualquer um de vocês poderiam estar aqui e tem capacidade para aqui estar. Quero cumprimentar também a nossa igreja em casa, com a santa e gloriosa paz do Senhor, todos que nos acompanham, que Deus abençoe em nome de Jesus. E para nós ouvirmos o que Deus tem para falar conosco nesta noite, eu quero que você abra comigo primeiro em Amós capítulo 1. Iremos ler Amós capítulo 1, versículo 1, e depois nós vamos até Amós capítulo 8. Para nós termos um fácil entendimento do que será ministrado. Eu quero ser bem sucinto nas minhas palavras e creio que com a graça do Senhor Espírito Santo serei. Amós capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor no livro do profeta Amós, capítulo 1. A palavra que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Pronto. Agora Amós capítulo 8, e o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 10: Converterei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto por um filho único, luto cujo fim será como dias de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Versículo 12 para concluir. Andarão de mar a mar e de norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Até aqui. Palavra bastante conhecida, mas eu fiz questão de nós lermos no capítulo 1, para a gente entendermos um pouco sobre quem é o profeta Amós. Nós muitas vezes ouvimos esse versículo do capítulo 8, do versículo 11 ser citado, mas muitas vezes nós não conhecemos a trajetória do profeta Amós. E para entrar na nossa mensagem nesta noite, eu quero trazer um pouco da história do profeta Amós, um homem que, segundo a própria Bíblia, ele no capítulo 7, no versículo 14, vai dizer que ele era um boiadeiro, ele cuidava de gados, de ovelhas, e também era cultivador de sicômoros, que nos nossos dias é a figueira. E o profeta Amós, ele era do reino do sul, ele pertencia ao reinado de Uzias. Só que quando Deus quer chamar alguém, Deus não quer saber de onde ele é. E aqui já começa a nos ensinar algo. Amós, você vai para a Bíblia e ele não era profeta. Ele não estava entre os príncipes. Ele não estava entre aqueles que foram destinados para profetas. Ele era um cuidador de ovelha, ele era um cuidador de gado, ele era um cultivador da terra. Mas só que Deus achou graça na vida de Amós. E por que Deus achou graça na vida de Amós? E a Bíblia vai fazer questão de citar os dois reinos, reino do sul e reino do norte. Reino um governado por Uzias e outro governado por Jeroboão. Porque naqueles dias em que o profeta Amós foi chamado, havia uma perdição. Havia, naqueles dias, vamos dizer assim, o povo estava com os ouvidos tapados. O povo estava com seus ouvidos voltados só para aquilo que agradava a sua carne, que agradava o seu ego. E Deus queria algo para Israel. Deus queria algo para Israel, só que Deus tentava chamar a atenção de Israel e o povo não dava atenção a Deus. Israel, reino do norte. Judá, reino do sul. Amós está lá no reino do sul. E Deus vai.
e pega um que está no meio e me faz aqui uma lembrança do rei Davi. Deus vai lá, agora conjecturando, imaginando no meio de uma roça, talvez Amós ali cuidando de ovelhas, sentado talvez em cima de uma pedra, talvez orando. E Deus agora vai lá e em visão, no capítulo 1 vai falar que em visão, Deus chama o profeta Amós. E algo que eu aprendi com o profeta Amós, e patar aqui em cima hoje, eu aprendi com ele não recuou. Indouto, sem conhecedor de palavras, sem passar pelas escolas que passaram os outros profetas, sem o ensinamento que muitos outros tiveram, Paulo entre outros, ele não arredou o pé. E aqui nos cabe algo, aqui nos ensina algo muito forte, de que quando nós recebermos uma oportunidade, por mais incapaz que nós nos achamos, nunca devemos recuar, porque nós vamos mais para frente, nós vamos andar mais para frente, e nós vamos ver quem foi o profeta Amós, e de quem que eu estou pregando hoje, e de quem que hoje está lembrado nesta palavra. Por quê? Porque não recuou, porque não disse Deus, eu não, porque disse Deus, escolhe outro, não, ele aceitou, incapaz, se achando incapaz, mas quando nós nos achamos incapazes, é assim que nós demonstramos para Deus a nossa dependência dEle. Porque quando nós temos muito conhecimento da terra, muito conhecimento de livros, muito conhecimento de escolas, que não é errado ter, mas quando nós nos apatolamos muito dessas coisas, a gente fica meio que soberbo, a gente perde um pouco da dependência de Deus. E o profeta Amós vem nos ensinar algo nesta noite. O profeta Amós, ele não arredou o pé e ele vai. E aí nós vamos caminhar pelo capítulo de Amós, nós vamos ver que ele vai agora para o reino do norte, e vai profetizar. E por que profetizar no reino do norte? Por que ele não profetiza no reino de Judá, aonde ele estava? E aqui eu quero fazer uma comparação com a minha e com a sua vida. Por que Deus não levantou o levita Efson, o co-pastor Efson Kennedy lá no Brasil? Por que Deus não pegou o pastor Robson e levantou lá no Brasil mesmo, como já tinha levantado, como já era um homem de Deus? Por que Deus não escolheu eu e você para ficar hoje no Brasil? Por que Deus escolheu eu e você para estar aqui hoje? É porque Ele tem algo para as nossas vidas, igreja. É porque Ele quer fazer algo. E o profeta Amós vem nos ensinar nesta noite. Através da vida deste homem nós vamos entender o porquê que nós temos sido chamados para a obra de Deus, tão longe da nossa nação, a nação onde nós somos filhos, e Deus nos trouxe para esta nação. Aí nós chegamos aqui e vemos, estamos na Europa, estamos diante de câmeras, estamos diante de pessoas estudadas, capazes, e achamos que talvez somos incapazes, mas não. Repara que a Bíblia vai fazer questão de dizer que aquelas nações era reinada, governada por reis. Não era por qualquer um. E uma nação que é governada por reis, ela tem pessoas instruídas. Depois dos reis, vai vir os príncipes, vai vir os homens que estão dando acesso, toda a assessoria para o rei. Vai vir outros que estão dando assessoria para aqueles que dão assessoria para o rei. É como se fosse a política de hoje. Tem o presidente, tem os governadores, tem os governadores estaduais, os governadores federais, os vereadores, os prefeitos, e assim vai. Mas Deus não chamou nenhum desses. Deus foi lá no meio de um campo, e a Bíblia faz questão de dizer que ele era boiadeiro e cultivador. E nesta noite, se você tem algum problema de fazer algo para Deus, Deus vai tratar, Deus vai te levantar, Deus vai te incentivar nesta noite. O profeta Amós nesta noite vai ser um incentivador para a sua vida. Nesta noite a palavra que o Senhor me deu é para que sejamos incentivadores na obra do Senhor. Deus não quer contar com pessoas que dizem que senta numa cadeira, que carrega uma Bíblia e diz que não é capaz. É mentira sua. Você é capaz. Você é capaz porque você não foi chamado por presidente, você não foi chamado por vereador, você não foi chamado por prefeito, você não foi chamado por professor de faculdade, você foi chamado por um que tem toda a sabedoria. Você foi chamado, eu e você foi chamado por um que é dono de toda a sabedoria.
A Bíblia faz questão de dizer que o rei Salomão foi o homem mais sábio da terra. Mas para que Salomão obtivesse essa sabedoria, ela teve que vir de algum lado. E ela veio dele. Ela veio do Senhor Jesus, ela veio do nosso Deus. E às vezes, igreja, o que nos para, o que nos impede de nós avançarmos, é nós mesmos. E o que o profeta Amós vem nos ensinar é algo surreal, é algo que, se nós pararmos e analisarmos a vida deste homem mais a fundo, nós vamos falar assim: não, se ele foi capaz, por que eu não sou? Hoje eu tenho aula de teologia, hoje mesmo nós tivemos aqui a nossa aula de teologia, um professor preparado, capacitado para nos ensinar, para ensinar uma igreja. Nós temos hoje vários mecanismos que nos dão a condição de fazer a obra do Senhor. Nós temos hoje várias pessoas, como pastores, líderes, como o nosso pastor Robson, como o nosso professor João Áquila, professor de teologia, os livros que é nos dados, as apostilhas que é nos dado, tudo para nos capacitar para fazer a obra dele. No tempo de Amós não foi assim. Agora, o que eu quero mostrar, o que eu quero compartilhar, se com tudo isso que nós temos, nós tivermos uma vida como o profeta Amós teve, e pegarmos todas essas coisas que nós pegamos, livros, professor nos ensinando, líderes como o pastor Robson nos ensinando, os mecanismos que nós temos para estudar hoje, e juntarmos com a graça de Deus, ninguém nos para. Como já foi falado aqui pelo nosso compastor, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Se nós juntarmos uma coisa a outra e difundir elas, nada vai nos parar. Juntarmos o nosso conhecimento com a nossa intimidade com Deus, aonde Deus vem dos céus e nos dá visão, aonde Deus vem dos céus e nos fala, nada vai nos parar. Não é a Europa, por ser quem é, por ser o potencial que é, seja político, seja em tecnologias, seja em tudo, a potência que a Europa é, nada vai nos parar. Nada vai nos parar porque é Deus quem nos chamou. Nada vai parar eu e você, porque foi Deus quem nos chamou. Independente de onde nós estejamos, independente de quem vai estar sentado para nós pregarmos para Ele, nada vai nos parar. Independente da plateia que um dia vai estar para nós pregarmos para ela, nada vai nos parar. Porque quando Deus chama, Deus capacita, Deus garante. E agora eu quero entrar, eu quero entrar na mensagem. E o profeta Amós, ele agora vai enviado para Israel. E ele vai enviado para Israel com uma missão, a missão de anunciar a palavra do Senhor, porque o próprio Deus já tinha, se você for para o livro do profeta Amós, o próprio Deus já tinha tentado chamar a atenção do povo de Israel, e o povo de Israel não aceitava, rejeitava. Por isso que nós vamos entender agora, que nós já ouvimos, como eu disse, nós já ouvimos várias vezes esse versículo ser citado, porque virão dias em que haverá fome, e nós vamos entender o porquê desse versículo, o porquê do profeta Amós ter citado essa passagem. No versículo 10 diz: converterei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Isso logo dá a nós entender uma coisa: o povo não queria saber de Deus. Logo aí já nos dá a entender algo. Para Deus dizer isso, é porque o povo não queria saber de Deus. O povo queria saber das festas mundanas. O povo queria saber, era das suas festas pagãs. O povo queria saber, era de se embebedar. O povo queria saber, era de se prostituir. O povo queria saber, era de viver da maneira que eles quisessem. Só que é a nação de Israel, é a menina dos olhos de Deus. É a menina dos olhos de Deus. E Deus não vai aceitar isso. Deus não vai permitir que aquilo continue sobre a sua nação, a nação escolhida. Deus não vai permitir. Então Deus vai levantar o profeta Amós, vai trazer ele de Judá e vai trazer ele para profetizar agora no reino do norte, em Israel. E que nós continuamos a leitura, vai dizer: converterei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações, porei pano de saco sobre todos os lombos e calvas sobre toda a cabeça. Vergonha. Deus vai trazer vergonha sobre aqueles que não dão ouvido a Ele. Sobre aqueles, você sabe o que acontece com esse povo? É porque eles conheciam a Deus.
Eles conheciam a Deus, só que não queria dar ouvido à palavra de Deus, não queria sair daquela vida. E eu creio que eu estou pregando aqui, já tem pessoas conjecturando para o dia de hoje, mas nós vamos chegar lá. Calva sobre toda a cabeça, e farei com que isso seja como um luto por um filho único, luto cujo fim será um dias de amargura. Olha as comparações que o nosso Deus vai fazer, porque Deus, Ele não brinca, irmãos. Olha só as comparações que Deus vai fazer, o castigo que Ele iria levar para o povo, como que seria, para o nosso fácil entendimento hoje, luto como de um filho único. Agora imagine, irmãos, nós que somos pais, nós que temos filho único, ou que pessoas que tenham filhos, perder um filho, já é uma dor terrível para nós. Agora imagina perder um filho único. É uma coisa que eu estou falando aqui, mas nós nem queremos pensar nisso. Nós pedimos a Deus que guarde os nossos filhos, que guarde, que proteja, que não permita que nada venha sobre os nossos filhos, para que Deus guarde. O que Deus quer nos mostrar é a dor que aquele povo ia passar, se eles não dessem ouvido à voz de Deus. E Deus vai fazer questão de citar isso. E agora o profeta Amós vai vir e vai dizer, e nós vamos entender agora o que eu quero dizer para a igreja nesta noite. Aí o profeta Amós, depois de dizer isso, depois de Deus usar o profeta Amós para dizer isso, aí ele vai vir no versículo 11 e vai dizer: eis que vem dias, porque o povo estava despreocupado, o povo estava vivendo ali regaladamente, o povo só queria, se nós continuarmos, nós vamos ver que mais à frente, nos versículos mais à frente e anteriores, vai dizer que o povo só estava se preocupando, os ricos estavam se preocupando em enricar mais ainda. Eu não sei se você consegue imaginar os dias de hoje como nós estamos vivendo. Os ricos queriam enricar mais ainda. Aqueles que tinham poder sobre os pobres estavam aniquilando o povo. Que trabalhasse. Cada vez mais matando em trabalho, cada vez mais açoitando nos trabalhos. E cada vez mais essas pessoas, elas estavam distanciando de Deus. Essas que tinham o poder, as pobres, elas davam ouvido a Deus, e foi para elas que Amós foi. Foi para elas que Amós falou e elas deram ouvido. Se nós continuarmos pelo livro de Amós, nós vamos ver que Deus salvou essas pessoas. E o livro de Amós agora vai dizer, no versículo 11, que eis que vem dias que enviarei fome sobre a terra. O povo está tão preocupado em ganhar dinheiro, o povo está tão preocupado em se enricar mais ainda, o povo está tão preocupado de se enricar cada vez mais, porque em Israel, na altura, todo dia primeiro, não se trabalhava, não se vendia nada, parava. E se nós continuarmos no nosso próprio capítulo 8, no versículo 8, vai dizer que o povo ficava ansioso que passasse o dia primeiro, para que chegasse o sábado, para vender logo os trigos, para vender logo o que estava nos celeiros, e aumentar o efa, para aumentar o preço. E as pessoas que não tinham condições de pagar, elas eram obrigadas a se escravizar por aquelas pessoas. Elas obtinham o produto, não tinham condições de pagar, e agora era escravizada pelos que tinham o poder. E nós estamos vivendo assim, igreja. A realidade que nós estamos vivendo hoje é essa. Olha o que foi falado aqui ontem. As nações, elas estão brigando por riquezas. As pessoas, cada país, com aquilo que o seu próprio país tem, a sua mineração, eles estão se cercando, se blindando. Cada país está enriquecendo, cada país está acumulando mais riqueza, cada empresário quer acumular mais riqueza, cada empresa quer acumular mais riqueza, cada pessoa que tem uma empresa, a intenção dela é acumular mais riquezas. E hoje, nos dias de hoje, é a mesma coisa. E o que eu vou aplicar esta palavra para nós, no versículo 11, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, e nem sede de água. Igreja, eu vou falar uma coisa, hoje esta casa poderia estar abarrotada de pessoas, hoje esta casa poderia estar pessoas da parte de fora, mas há pessoas que a gente sabe, que não teve condições mesmo de vir, ou alguma dificuldade em casa, alguma dificuldade talvez de trabalho,
Mas tem pessoas que relaxadamente não veio. Essa é a realidade. Tem pessoas que relaxadamente não veio. E eu não vou ficar sem falar. E essa palavra foi para aqueles dias, no reino de Judá, no reino do norte. E Amós falou. E a palavra, no versículo 12, vai dizer que andarão de mar a mar e de norte ao oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não acharão. Igreja, repara uma coisa, nós hoje temos uma igreja de porta aberta, a 3 quilômetros aqui temos outra igreja, a mais 50 quilômetros aqui temos outra igreja, a 60 quilômetros aqui temos outra igreja, ou seja, se as pessoas que já sabem que as portas da casa do Senhor estão abertas, e relaxadamente elas dizem que não irão lá hoje eu estou cansado, eu não vou, elas se preparem, porque esta palavra vai ser aplicada para elas. Esta palavra, ela vai ser aplicada para os dias que nós vivemos hoje. Assim como o povo naquela altura estava se preocupando com as festas, estava se preocupando consigo mesmo, estava se preocupando em se regalar, em se alimentar, em se embebedar, a mesma coisa é nos dias de hoje. A mesma coisa essas pessoas estão vivendo nos dias de hoje. São pessoas que estão mais preocupadas em ir para estádio de futebol, são pessoas que estão mais preocupadas em ir para uma casa de um amigo do que vir para a casa de Deus. São pessoas que estão mais preocupadas em ficar em casa do que vir para a casa de Deus. São pessoas que estão mais preocupadas em ir para uma loja, comprar, gastar, do que vir para a casa de Deus. E eu vou falar o que o Senhor me disse. Igreja, essas palavras do versículo 11 foi dita naquele dia porque o povo não estava dando ouvido à pregação. Foi dita naqueles dias porque o povo não estava dando ouvido à voz de Deus. E estas palavras vai ser dita nos dias de hoje. Essas palavras, no dia que o Senhor tomar a sua igreja da terra, o versículo 12 vai se cumprir. Andarão de mar a mar, andarão do norte ao sul, andarão por todos os lados, procurando a quem fale da palavra do Senhor e não encontrarão. Porque tem pessoas que sabem da realidade, mas não querem viver a realidade de Deus, querem viver de qualquer maneira, querem viver, não vou hoje, mas amanhã eu vou, querem viver, talvez semana que vem eu vou, continue vivendo da mesma maneira que elas querem viver. Deixem elas viver da maneira que elas querem viver. Pode deixar elas ir jantar, pode deixar elas ir gastar, pode deixar elas ir passear nas horas do culto. Igreja, entenda uma coisa, eu não estou falando que é errado nós fazermos. Eu estou falando pessoas que sabem. Não é errado eu pegar no meu carro com minha família e tirar um fim de semana e ir passear, não é errado. Porque eu tenho compromisso com a obra do Senhor. Se for preciso, num dia antes eu estou aqui na casa do Senhor, você está aqui na casa do Senhor. Agora o que eu estou falando é de pessoas relaxadas, pessoas que sabem, que conhecem a palavra, que já esteve na frente da obra, que sabem que esta casa está aberta e não querem nada com a obra de Deus. Essas palavras elas ouvirão naquele dia. Essas palavras elas ouvirão naquele dia. Ou melhor, elas não ouvirão naquele dia. Porque no dia que o Senhor tomar a igreja da terra, não terá ninguém mais, não terá um santo mais que vai falar para elas. Elas pegarão nestes livros, como nós vimos aqui na terça-feira, o vídeo que o nosso pastor Francisco mostrou. Elas verão a palavra do Senhor em cima de um banco, e elas verão, olharão, e quem é que vai ler para elas? Quem é que vai explicar para elas? Elas tiveram a oportunidade, por que elas não sentaram e ouviram? Por que preferiram dar mais atenção às coisas lá de fora? Nós, nos dias de hoje, não estamos assim, relaxados. Nós que estamos na frente da obra, nós que estamos na casa, nós não estamos relaxados, nós estamos dando atenção. Tanto é que você está aqui, eu estou aqui. E isso é de glorificar a Deus. E eu quero abrir aqui um parênteses nesta mensagem, e eu quero contar algo que eu disse aqui outro dia, que eu contaria assim que o Senhor me desse uma oportunidade. No domingo passado, há uns 2 domingos, o nosso pastor presidente ministrou aqui uma mensagem. E naquela mesma noite eu fui para casa, estive ali, nos preparamos,
E eu me coloquei de joelho na cama, aos pés da cama, para orar. Só que eu só me lembro de me colocar de joelho. Isso era mais ou menos por volta de 1h40 da manhã. Eu apaguei. Eu despertei, era 1h58 depois. E o Senhor me mostrou uma visão, que não foi um sonho, porque eu me apaguei, era 1h40, e me despertei 1h58, e isso ficou bem gravado. E o Senhor me mostrou numa visão, que eu chegava no portão, naquele portão ali, e quando eu entrava mais ou menos com o carro, a meio do pátio, eu olhava para aquela porta, e estava cheio de pessoas. Estava cheio de pessoas, só que não eram pessoas que nós conhecemos, pessoas do nosso conhecimento. E eu desci do carro apressadamente, não era dia de culto. Eu vim apressadamente e entrei pela igreja dentro. Quando eu entrei pelas portas, quando eu me coloquei na porta, eu olhei para a igreja, estava repleta de pessoas. Só que as pessoas, nesses corredores aqui, lá no fundo, as pessoas, elas estavam sentadas. Umas de joelhos, outras sentadas, só que não tinha um português. Não tinha uma pessoa que falava em português. Todas essas pessoas eram de uma outra nação. E eu peguei e falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu peguei e voltei para fora. Quando eu voltei para fora, o pastor estava na porta, do lado de fora. Eu falei, pastor, o que está acontecendo? O pastor me disse, filho, estas pessoas ouviram falar desta obra. E estas pessoas são da Arábia Saudita. Outras são de outros países árabes. Eu falei assim, pastor, mas elas entendem o que nós falamos? Não, nós não entendemos a língua dela, mas elas, pelo que já deu para entender, elas ouviram falar deste ministério, elas ouviram falar desta igreja, elas ouviram falar que vai acontecer o arrebatamento, e elas disseram que não querem ficar de fora. E eu continuei andando, mas o pastor, nós descemos aqueles 3 degraus e continuamos andando. Quando nós continuávamos a andar, tinha mais uma multidão de pessoas, ali assim, onde está o muro agora. E eu falei assim, pastor, e essas pessoas? Tinham pessoas, aqueles hippies, aquelas pessoas que usam aqueles aqueles cabelos trançados, aquelas roupas folgadonas. Eu falei assim, pastor, essas pessoas são hippies. Essas pessoas, elas também ouviram dizer, e elas dizem que não querem ficar de fora. Mas ficar de fora de quê, pastor? Eu perguntava para o pastor do arrebatamento da igreja. Aí o pastor, nesse momento, ele tomou a palavra, eu desapareci. O pastor, nesse momento, ele tomava a palavra e falava assim, meu filho, é chegada a hora, Jesus está voltando. E o pastor falava com autoridade. O pastor estava vestido bem, como ele costuma estar na igreja, todo com seu fato, e ele estava vestido todo preparado para ministrar, e ele falava, meu filho, é chegada a hora, Jesus está vindo buscar a sua igreja, e estas pessoas, elas ouviram falar de Jesus, e elas não querem ficar de fora. Aqui dentro estavam pessoas de países árabes, e lá fora estavam pessoas hippies, e eu perguntava, e essas pessoas são da onde, pastor? E o pastor falava, essas pessoas, elas falam em castelhano, são de vários países, que falam em línguas espanholas, que falam na língua castelhana. Elas não falavam em português, todas falavam em estrangeiro. Eu falava, pastor, e o que vai acontecer, pastor? Aí o pastor virava para mim, eu não sei quem era que estava conosco, mas eu tinha mais obreiros assim à minha volta, e o pastor falava, obreiros, é chegada a hora, Deus vai arrancar vocês das suas empresas e vai trazer para cuidar da sua obra. Deus vai tomar vocês das suas empresas. Ele está dizendo, Ele não vai permitir que você continue mais nas suas empresas. Ele vai arrancar vocês para vocês virem cuidar da sua obra. E nessa hora, igreja, tinha pessoas que estavam chorando. Esses hippies, essas pessoas que têm aqueles cabelos trançados, aquelas tatuagens, aquelas pessoas com aqueles cabelos folgadão, aquelas roupas folgadonas, umas usuárias de droga, nós começávamos a ver pessoas chorar. Quando o pastor falava que Jesus está voltando, que Jesus está às portas, Jesus está voltando, meu filho, ele falava, Jesus está voltando, meu filho, Jesus está voltando, essas pessoas estão entendendo. Essas pessoas começavam a chorar, literalmente eu vi essas pessoas chorando. E para confirmar, eu mandei um áudio para o pastor. E o pastor disse que lá em Israel, uma pessoa disse que esta obra vai chegar em países árabes. Antes
de eu comentar isso com o pastor, lá em Israel alguém já tinha dito para o pastor que esta obra vai chegar em países árabes, e que esta pessoa que disse para o pastor isso, ainda disse assim, vai chamar a ADEFON, que é a ADEF, Fogo para o Oriente Médio. Igreja, o porquê que eu estou dizendo isso? Eu estou ministrando sobre Deus chamar a atenção do povo. Hoje, como eu disse, essa igreja poderia estar abarrotada, cheia de pessoas lá fora, mas não está, porque são poucos aquelas que estão dando ouvido para o Senhor. Mas depois que eu tive essa experiência com Deus, uma coisa é certa: independente de quem esteja dando ouvido, os que estiver dando ouvido e os que não tiver, os que estiver dando ouvido experimentará da sua glória. Os que não estiver dando ouvido experimentará do que ficará na terra. E a palavra de Deus diz que haverá fome de pão. Haverá fome, mas não é de pão. Haverá sede, mas não é de água. Essas pessoas experimentarão isso, igreja. Essas pessoas experimentarão o que é que alguém fale para elas. Se você um dia entregou um panfleto para alguém, e essa pessoa pegou nesse panfleto e fez isso, o nosso Deus vai fazer ela lembrar daquele dia. Se você e eu já entregamos um panfleto, e ela virou para você e disse algo que você não queria ouvir, descansa no Senhor, que naquele dia essa palavra vai se cumprir. Se você já virou para alguém e convidou para vir na igreja, e ele te respondeu mal, descanse o seu coração, porque naquele dia, esta pessoa vai se lembrar. Igreja, esta palavra não está aqui escrita em vão. Haverá dias de fome, igreja. Haverá dias de fome. Haverá dias de fome. Aí banquetes caros. Você vai no restaurante, há banquetes caros. Há banquetes que pagam milhares de euros para você. Se quiser comer, tem que pagar milhares de euros. Restaurantes caros. Pessoas estão sentadas em mesas, abarrotadas de vinhos, de bebidas. Mas a fome daquele dia não será disso. O dinheiro dos milionários naquele dia não comprará a salvação. O dinheiro dos milionários naquele dia não comprará a salvação. Esta palavra não será vendida. Essas promessas não serão vendidas. Hoje nós podemos não nos alimentar com os banquetes que eles se alimentam. Hoje nós não podemos comer o que eles comem, nos restaurantes que eles comem, nos hotéis que eles repousam. Talvez hoje isso para nós não temos condições, mas descansa, que haverá um banquete melhor na nossa espera. Haverá um banquete melhor à nossa espera. Haverá uma mesa posta, que não é posta por homens. Haverá uma mesa posta, que Ele mesmo diz que Ele mesmo passará servindo. Ele mesmo passará servindo a Santa Ceia naquele dia. Aleluias, aleluias. Igreja, muitas vezes a gente se preocupa por não termos isso, por não conseguirmos aquilo, mas descanse o seu coração, porque você está se alimentando dessa palavra. Você está em casa lendo, na sua humilde casa, no seu humilde lar, na sua vida secular, você está aqui se alimentando dessa palavra. Você pode até passar um dia de fome, mas você não vai negar a sua fé. Você até pode passar um dia desejando comer algo que tanto queria, mas não vai negar a sua fé. Lá no céu Deus está te contemplando e dizer: você pode passar hoje, mas eu estou preparando um banquete para você. Eu estou preparando um banquete para você. Não é banquete de carne, não é banquete de bebida, não é nada disso. É algo espiritual, é algo que o nosso próprio Jesus diz que Ele nos servirá. Irmãos, se para eles é honra comer nesses restaurantes, servir pelos garçons ali, imagina para nós, igreja, sentar naquele dia e saber que nós demos ouvidos à palavra do Senhor enquanto nós estávamos na terra. Porque muitos não estão dando ouvidos. Muitos estão preferindo as coisas da terra. Muitos estão se preocupando com as coisas dessa terra. Muitos estão se preocupando em ficar na terra, em adquirir, em colar na terra. Mas nós que damos ouvido à palavra do Senhor, sabemos, por mais que nós compramos a nossa casa, por mais que nós compramos um carro, por mais que não é nada disso é errado, eu não estou falando que é errado, que Deus dá sim, Deus é poderoso, Deus é fiel para nos dar, mas nada disso nos apega,
Nada disso nos apega. Se Jesus vir nos buscar e nós estiver no volante de uma Lamborghini, se nós estiver no volante de um Ferrari, que se espatife para lá, nós queremos é a glória de Deus, nós queremos é os céus. Se Jesus vir buscar a sua igreja e nós estiver num grande apartamento, numa grande casa, que fique casa, que se lixe casa, nós queremos é a glória de Deus. E enquanto isso, nós vamos dando ouvido. Irmãos, imagine só, para me concluir, no versículo 12 diz que andarão errantes andarão de mar a mar, do oriente até o sul. E quando eu creio que todo mundo aqui já conduziu, já foi para uma cidade e já se perdeu. Todos que conduzem ou que viajam já se perdeu em algum momento. Eu mesmo já me perdi no aeroporto de Paris e fiquei aflito. Meu Deus, só Deus sabe a aflição que eu fiquei. Procurava um, procurava outro e não falava português e eu me desesperei. Creio que todo mundo aqui já ficou em algum momento da sua vida perdido em alguma situação. Mas teve. Com o passar, foi andando, foi perguntando, foi ali olhando, foi pesquisando, chegou no seu local. O que eu quero dizer, igreja, e aqui eu concluo, o versículo 12, que eles andarão de mar a mar, de um lado para o outro, mas eles não terão ninguém para dizer nem sequer uma palavra para eles. Eles não terão ninguém naquele dia, nesta terra, para dizer para eles, não, a igreja foi arrebatada da terra, Jesus veio buscar o seu, não, eles não terão ninguém para dizer, é a palavra diz que eles andarão errantes, eles andarão correndo de um lado para o outro. Agora imagina a aflição que será. Imagina a aflição, eles chegarem nessa porta e olhar portas abertas, câmeras ligadas, televisão ligada, microfones aqui, cadeiras vazias. E eles falar, para onde foram esse povo? E eles olhar para os quatro cantos, subir lá em cima e não achar ninguém. Mas nós estaremos no lugar de repouso com o nosso Deus. Nós que damos ouvido a esta palavra, nós estaremos lá no céu, sendo recebido por Ele. Nós que estaremos lá no céu, eu vou trazer aqui João capítulo 14, que diz, eu irei, mas voltarei para buscar, e vos levarei para mim mesmo. João 14 diz que eu vos levarei para mim mesmo. Agora imagina Jesus vir buscar a sua igreja, e quando nós chegamos em algum local, as pessoas nos recepcionam, é muito bom e tudo. Agora imagina nós chegando no céu e Jesus, seja bem-vindo. Jesus dizendo, seja bem-vindo, está tudo preparado para vocês. Imagina nós sendo recepcionados por Jesus. Imagina a honra de nós chegarmos no céu e sermos recepcionados por Deus, por nosso Jesus. Esta é a palavra que eu quero trazer para a igreja. Eu quero agradecer a minha oportunidade. O nosso co-pastor Efson Santos estará orando por nós nesta noite. Igreja, na minha humilde mensagem, talvez para você não tenha efeito nenhum, que você está agarrado na palavra do Senhor, mas essa foi a palavra que o Senhor me deu. Eu não trouxe essa palavra em vão, eu não subi aqui em vão. E assim eu agradeço a minha oportunidade, agradeço a Deus pela vida de cada pessoa que se encontra na casa nessa